Salve galera, tô aqui de novo, depois de algum tempo, né? Não gravo vídeo desde sábado. Participei da live do pós-jogo. Hoje eu volto aqui para falar sobre os desdobramentos dessa classificação para a semifinal do Campeonato Paulista e mais um compilado aí, falar um pouquinho sobre as notícias. O Thiago Maia tá mais longe e o que eu espero desse elenco se ele se mantiver assim para o Campeonato Brasileiro, onde o Santos pode chegar. Tem aí uma janela dos estaduais para negociações locais que o Thiago Maia pode se encaixar caso o Santos se acerte com o Flamengo, mas o próprio Marcelo Teixeira se mostrou bastante pessimista nas entrevistas recentes que ele deu, e no final das contas pode ser esse o elenco do Santos, pelo menos para a primeira parte do Campeonato Brasileiro, lembrando que tem, eu acho que, 12 rodadas até a parada para o Super Mundial e reabertura da janela de transferência. Pós-Super Mundial, a gente não sabe nem se o Neymar continua, porque a gente não, ele tem contrato só de até o fim de junho com o Santos, então ali a gente não sabe ainda qual vai ser o time, não dá muito para eu falar de algo que eu não sei. Acho que o Neymar fica, acho que ele permanece, mas hoje também é uma incógnita. O Santos tem que se preparar agora para esse primeiro turbilhão de rodadas do Campeonato Brasileiro, aliado às suas primeiras participações na Copa do Brasil, que também deve acontecer antes da parada do Super Mundial. O calendário vai ser bem quente aí até essa parada. Então vamos conversar bastante sobre isso, deixa seu like, por favor, é bastante importante pra gente, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e se quiser se tornar membro, pra gente é muito importante, você tem acesso imediato ao nosso grupo no Telegram, cujo link você acha na comunidade, é um post exclusivo só para membros, você tem vídeos exclusivos semanalmente, toda semana eu ou o Edu gravamos vídeos exclusivos para você que só membro consegue acessar, mesma coisa com as nossas lives quinzenais, estamos planejando a nossa primeira live aqui exclusiva, além de encontros semestrais que a gente vai organizar no grupo apenas para membros, tá bom? Então faz muito sentido você participar se você é muito fã aqui do canal, tem o botão Seja Membro aqui embaixo ou o link na descrição, é só R$ 7,99 por mês, tá bom? Contamos com você para tornar o projeto cada vez mais forte e a gente seguir falando com qualidade do Santos Futebol Clube, criando essa comunidade aqui. Bem, o Marcelo Teixeira deu uma entrevista na saída do campo no último domingo falando sobre a situação do Thiago Maia. O que ele atualizou? Que se o Flamengo não abrir mão das garantias, vai ficar praticamente impossível o Santos contratar o Thiago Maia, ainda com a janela de exceção sendo aberta. O Flamengo não vai abrir mão. Por que o Flamengo abriria a mão? Fechou a janela e o Flamengo não abriu? É uma postura de uma diretoria completamente diferente da última, que era do Landim. É uma diretoria que vê as coisas de uma maneira diferente, essa diretoria do BAP, e não vai abrir mão. Ou o Santos consegue as garantias, ou o Santos não tem o Thiago Maia. Eu citei aqui, Val, por algumas vezes o exemplo do carro. Você quer comprar um carro, você não tem dinheiro para pagar à vista, você tem que provar para o banco, que vai fazer o seu financiamento, que você tem crédito, você tem condição de pagar aquele carro. Senão, os caras não vão te vender. E você vai ficar como devedor, eles não vão receber o que eles devem, por mais que o carro possa ser devolvido, né? Então, se você não tem como apresentar as garantias, você não tem condição de comprar o carro. Hoje o Santos parece não ter condições de apresentar essas garantias e logo não tem condição de contratar o Thiago Maia. O que o Santos perde sem o Thiago Maia para esse elenco aí? Eu acho que o Santos perde muito. Acho que o Santos perde um jogador que é um jogador que tem histórico de campeão, foi campeão da Libertadores, é um jogador que foi um dos melhores volantes do segundo turno do Campeonato Brasileiro no Internacional ano passado, um jogador que ainda é muito jovem, o jogador que o Santos perde a oportunidade de acertar a dívida que tem com ele, embutindo no seu salário, e ele abriu mão de valores bastante importantes, então até nesse sentido de economia seria interessante para o Santos trazer o jogador. É um jogador que poderia contribuir por muitos anos com o Santos Futebol Clube, e dentro do campo, fora de campo. Não sei se chegaria nesse momento para ser titular absoluto, mas seria um jogador para ser muito utilizado no Campeonato Brasileiro. O Santos que está hoje com o Schmidt Bom Tempo ocupando essa função de volantes, eu não mexeria nos dois agora, mas nem a pau. Para mim, o futebol que eles estão jogando é absurdo, eles têm que continuar sendo titulares, mas, por exemplo, no jogo passado contra o Red Bull, saiu o Bom Tempo e entrou o Pituca, que não jogou mal, mas o Pituca é um cara extremamente defensivo, ele fez vários desarmes, jogou fisicamente, mas do ponto de vista ofensivo, o Santos piorou muito a construção a partir da entrada do Pituca. Com o Thiago Maia, talvez ele teria um pouquinho menos de pegada, mas ele participaria, continuaria ajudando muito o Santos na construção ofensiva, coisa que o Pituca hoje não consegue fazer, não consegue trazer para o time. Então eu acho que é um jogador que ia agregar demais, mas pô, Rodolfo, tem o Zé Rafael ainda para entrar. Na minha opinião, ainda uma incógnita, embora ele tenha rescindido com o Palmeiras,
esteja perto de acertar com o Santos, fechar. Não apareceu no bid ainda, eu me equivoquei. Ele apareceu numa documentação ali, mas não bidou. O que apareceu no bid foi a rescisão dele com o Palmeiras, mas não a contratação dele com relação ao Santos. Me parece que o Santos continua com cautela com relação a isso para assinar o contrato, né, com o Zé Rafael, esperando a sua plena recuperação. Eu espero, torço muito para que o Zé se recupere pós-cirurgia, mas hoje é uma incógnita. Se o Zé Rafael tiver plena recuperação, eu acho que vai ser um jogador espetacular também para esse elenco. A questão é, com o Thiago Maia, se o Santos consegue o Thiago Maia para a disputa do Campeonato Brasileiro, se o Santos consegue apresentar essas garantias bancárias, me parece que o Pituca vai perder muito espaço nesse elenco. É um jogador que ganha muito para perder tanto espaço assim. Vamos lembrar que o Santos tem Schmidt e Sherman hoje, e Bom Tempo hoje titulares. O Santos teria nas reservas imediatas aí Zé Rafael e Thiago Maia, que são jogadores campeoníssimos que podem inclusive ganhar essa posição de titular. Vão ter que jogar muita bola para isso? Vão ter que jogar, porque o Schmidt está jogando fino hoje, mas tem condições porque são jogadores com currículo, inclusive muito acima do próprio Schmidt na carreira. E o Santos teria ainda uma dupla C, que seria Rincon e Pituca. O Rincon jogou melhor que o Pituca esse Campeonato Paulista. Para mim seria a quinta opção, né? É que o Caixinha vê o Pituca mais como 8 e o Rincon mais como 5, por isso que o Pituca entrou e não o Rincon quando saiu Bom Tempo. De qualquer jeito, o Pituca se tornaria o quê? Quinta opção de volância do Santos. O Rincon ser quinta, tudo bem, assim, o Rincon tá um cara mais velho, precisa ser preservado. Ele esteve com um grupo ano passado sem jogar muito e não fez a laje. Não que o Pituca criaria a laje, o Pituca é um cara super de grupo, mas o Pituca tem um salário bem mais elevado, tem um valor de mercado. Acho que se chegar o Thiago Maia, o Santos teria que negociar o Pituca. Essa é a minha opinião. Até porque, gente, vamos pensar o seguinte, o Santos montou esse elenco pensando em ter, né, o Schmidt, o Pituca, o Rincon, o Zé e mais um volante, um quinto elemento. O Santos não sabia que ia contar com um Bom Tempo para essa função. O Bom Tempo, ele jogava na Taça São Paulo como camisa 10 e ele subiu para jogar no profissional. Os primeiros jogos, inclusive, ele fez jogo contra o São Paulo, fez gol contra o São Paulo jogando assim, na meia direita, meio ponta meia direita ali, né, onde tem jogado o Soteldo, onde vai jogar o Roleiser, por ali. E aí, no jogo contra o Corinthians, o Caixinha meio que inventa o Bom Tempo de 8 no segundo tempo. O Bom Tempo vai muito bem, o Santos muda a maneira de jogar. Desde então, o Bom Tempo tem sido titular como camisa 8 do Santos, assim como esse segundo volante. Um meia quando o Santos tem a bola no pé e consegue ocupar o espaço quando o Santos se defende, como segundo volante ali, lado a lado com o Rincon, com o Schmidt, perdão. E o Bom Tempo ganhou essa posição com excelência, está jogando demais. Me parece que vai ser um craque da posição, joga de cabeça erguida, extremamente tranquilo. Você não fala que ele tem a idade que ele tem. É impressionante. O que eu quero dizer com isso? O Bom Tempo é um reforço que o Santos não esperava. O Santos não esperava ter para a disputa dos campeonatos. Tanto que os jogadores da base aí, esses que assim que chegou os reforços, como Veron, Barreal e tal, você pode perceber que na lista para o banco de reservas, muitos dos moleques saíram, quase todos. O Matheus Xavier não estava no banco, o Luca Meireles eu acho que não estava também, com a entrada do David Washington, que é da base também, mas enfim, chegou também como reforço. Então, esses meninos que estavam ocupando o banco de reservas, os próprios laterais. O Santos levou o Barreal como lateral esquerdo e não levou o Lira, não levou o Kevson. E o Santos ainda tem o Souza, que está em recuperação no CEPRAF, né? Que eu acho que não é mais CEPRAF, mas enfim, no Centro de Reabilitação do Santos. Então, o Santos tem ainda jovens jogadores para entrar nesse time que estão perdendo espaço com esse novo elenco. Mas o Bom Tempo não só não perdeu espaço, como se tornou titular absoluto do time. Então o Santos ganhou um jogador para essa posição, um jogador que não esperava contar. Dito isso, a contratação do Thiago Maia é absolutamente imprescindível. Eu te diria isso. Se o Santos trouxer o Thiago Maia, eu daria um jeito de negociar o Pituca, porque é um alto salário e vai perder muito espaço. A torcida já está meio ressabiada com ele. É um cara que o Santos pode não só se livrar do alto salário, mas o Santos pode ganhar dinheiro. Por exemplo, o São Paulo não tem um volante como o Pituca para jogar como titular. O São Paulo jogou com o Marco Antônio ontem ao lado do Alisson. O Pituca no lado esquerdo ali ao lado do Alisson faria uma excelente dupla. Ah, mas Rodolfo está querendo reforçar o rival? Não, se o São Paulo pagar o Santos ganhou uma grana com isso, um jogador que ele não iria usar, ia ser bom para o Santos também.
Até mesmo o Palmeiras está com o Emiliano Martinez aí titular, o Aníbal Moreno não está jogando bem, o Pituca poderia ser uma opção, sabe? Para o time do Palmeiras, o Corinthians então nem se fala. Eu acho que ele serviria nos outros 3 grandes do estado de São Paulo, ele jogaria, não sei se como titular em todos, o São Paulo eu não tenho dúvida, mas seria importante para o elenco desses times. Hoje no Santos, se o Thiago Maia chegar, ele ficaria para trás. E talvez esse ímpeto, essa falta de ímpeto do Santos em apresentar as garantias necessárias para o Flamengo tem um pouco a ver também com essa ascensão do bom tempo e o fato do Santos ter ganhado um reforço que não esperava ali, até porque não é só uma contratação qualquer, né? É uma contratação que movimenta aí 6 milhões e meio de euros, é muito dinheiro que o Santos pode economizar. Sem o Thiago Maia hoje, o Santos está, eu acho que tranquilo para disputar o campeonato. Eu achava que o Thiago Maia seria mais imprescindível, mas isso passa fundamentalmente pela volta de um Zé Rafael com pelo menos 80% da sua capacidade física. Porque ele tecnicamente é acima da média. Se ele chegar e jogar perto do que ele jogava fisicamente, que ele era considerado o trem lá do Palmeiras, né? Se ele for o trem da Vila, o Santos tem aí um meio de campo para mim que pode ser muito competitivo nesse Campeonato Brasileiro. E quando eu falo competitivo, é competitivo mesmo, tá? Eu imagino o Santos brigando na parte de cima do campeonato, brigando ali pelo G4, e ali uma vez no G4, tudo pode acontecer, não pode deixar desgarrar muito a liderança. Acho que tem times à frente do Santos, elencos à frente do Santos, mas acho que o Santos tem um time e elenco para poder brigar lá em cima, e para isso você precisa de elenco, você precisa de um meio campo principalmente muito forte. Vamos ver o que vai acontecer aí com o Thiago Maia. E o segundo ponto é isso, né? É falar um pouco do que eu espero desse time para a semifinal do Campeonato Paulista, falar um pouco também de calendário, afinal o Brasil, a seleção brasileira joga dia 20 e dia 25. As finais do Campeonato Paulista serão disputadas nos dias 16 e 27. Que isso significa? Que vai ter uma data FIFA entre os 2 jogos da final do Campeonato Paulista. Então se o Santos passar pelo Corinthians, primeiro que é o seguinte, tá? Se o Santos passa pelo Corinthians e o São Paulo passa do Palmeiras nos pênaltis, o Santos decide na Vila Belmiro o segundo jogo da final. Pelo menos com um mando, de repente o Santos pode tentar mandar em Itaquera, alguma coisa assim, que seria espetacular na minha visão. No Pacaembu mesmo, não sabemos, mas o Santos teria o mando do segundo jogo, que seria muito importante. Esse seria o cenário ideal para o Santos, eu vi o Giovanni Martinelli tweetando sobre. Mas vamos falar um pouquinho do que esperar desse Santos para essa semifinal, né? Comentei sobre isso lá no Futeboteco hoje, na live que a gente fez pela manhã. Acho que tá todo mundo aí da mídia dizendo que o Corinthians é muito favorito, que joga em casa, e é verdade, o Corinthians joga em casa, tem um certo favoritismo por jogar em casa. Eu estive na semifinal ano passado, Santos e Bragantino em Itaquera, pude ver a pressão que o estádio gera em cima do time visitante. Ali estava com o mandante, o Santos ganhou muito daquele jogo com base no calor da torcida. Foi uma das minhas experiências mais legais dentro de um estádio na minha vida aquele dia, por conta do clima do estádio. Itaquera é um puta do estádio, aqui não tem clubismo, não é porque é do Corinthians que eu vou falar mal. Ele é um estádio muito melhor que o Allianz Parque em todos os sentidos, é porque também custou 3 vezes o preço, né? Mas é impressionante como que é um estádio também cria muita pressão em cima do adversário. Não vai ser fácil, mas qual que é o cenário que a gente tem, né? O Santos jogou lá esse ano, foi há 5 jogos atrás. Mas é impressionante como o time do Santos mudou. O Santos mudou meio time do time que jogou contra o Corinthians naquele dia, né? O Santos que jogou contra o Corinthians naquele dia com o Brazão, Luan Pérez na esquerda, Zé Ivaldo e Basso e Léo Godoy, e com o Rincon de primeiro volante. O Santos mudou todo mundo. Na esquerda não vai ser o Luan Pérez, vai ser o Escobar. O Zé Ivaldo é o único que permanece. Não vai ser o Basso, vai ser o Gil. Não vai ser o Léo Godoy, vai ser o Sherman. E não vai ser o Rincon, vai ser o Schmidt. Ou seja, desses 5 jogadores defensivos que eu citei, o Santos mudou 4. Mudou 4. A linha defensiva é praticamente outra. Aí você olha ali, o Santos tinha naquele dia o Pituca como segundo volante. Não é mais o Pituca, é o Bom Tempo. Então, uma 5ª mudança. Naquele dia, o Soteldo foi reserva. Quem entrou na ponta direita foi o Tassiano. 6ª mudança. O Santos mudou mais da metade do time que enfrentou o Corinthians aquele dia. O Santos mudou. E o Santos encaixou o time. É um novo time que vai enfrentar o Corinthians. Então, eu acho que assim, a imprensa, eu entendo que eles estão acompanhando um pouco mais o Santos, obviamente, por conta do Neymar, mas está se analisando muito o universo do Neymar, como ele está jogando, e não a equipe. Se reconhece que o Santos cresceu como equipe, isso é notório, nítido, você não precisa se debruçar muito sobre o que o Santos está fazendo para chegar a esse tipo de conclusão.
claro, mas, em todo caso, todavia, no entanto, não entendem muito por que o Santos melhorou. Eu não vejo as pessoas dizerem sobre essas alterações. É um olhar muito orelhada na análise, sabe? E a verdade é que o Santos mudou de time. O Caixinha achou o time, o Caixinha acertou o time. E isso pra mim faz o Santos ser favorito contra o Corinthians e Itaquera? Não. Mas eu acho que é um jogo 50-50, no máximo ali 51-49 pro Corinthians por jogar em casa. Mas é um jogo que o Santos pode, se o Santos jogar como tem jogado, continuar sendo sólido defensivamente como tem sido, o Santos pode ganhar bem no tempo normal. Eu, por exemplo, na outra perna do campeonato, São Paulo e Palmeiras, o São Paulo pode se classificar, mas eu não vejo uma classificação do São Paulo tranquila, ganhando de 2-0 fora o Bari no Allianz. Isso não vai acontecer. Ou o São Paulo ganha por um gol de diferença ali, um contra-ataque, ou ganha nos pênaltis. O Palmeiras pode amassar. Nesse caso aqui da outra perna, eu acho que o Santos pode, de repente, se o Santos jogar bem, ele pode criar uma vitória tranquila. Pode ganhar de 2-0, 3-1 na arena. Assim, sabe? Se o time pressionar a saída de bola do Corinthians, que defensivamente é muito fraco, essa zaga, essa linha de 4 do Corinthians defensiva é muito ruim. O Corinthians tem números defensivos pavorosos na temporada. Se o Santos conseguir isso e não tiver os mesmos erros que teve em setores chave do campo, o Santos tomou 2 gols do Corinthians, um passe errado do Tiquinho, que gera um ataque do Corinthians pela direita, e esquerda do Santos, direita do Corinthians, e uma tentativa de drible do Neymar no setor sensível que saiu o segundo gol. 2 gols de transição. O Brasão mal trabalhou. Num jogo que o Santos não jogou mal, mas que o Santos era ainda muito diferente desse Santos que está aí jogando nos últimos jogos. Então assim, o Santos tem banco também para mudar a equipe no segundo tempo, jogadores importantes que podem entrar, como o Tassiano, o Roleiser, David Washington, o próprio Pituca, o Rincon, o próprio Luan Pérez. Se o Santos quiser fazer uma linha de 3 no final do jogo, dependendo de como tiver o jogo. Tem várias alternativas no banco de reservas para o Caixinha. Então, assim, eu acho que o Santos vai entrar bastante competitivo e eu estou confiante que o Santos vai passar. Como torcedor, como um cara que analisa, eu acho que o Santos vai ganhar essa semifinal e o Santos vai se classificar, vai passar pelo Corinthians. É o que eu acredito. Se o Santos perder, a não ser que seja massacrado, seja um jogo horroroso, mas assim, absolutamente normal, faz parte e é pensar no brasileiro. O mais importante é que o Santos encaixou o time e hoje o Santos tem uma cara para disputar o Campeonato Brasileiro, que o Santos precisa fazer um campeonato muito melhor do que vem fazendo nos últimos anos. Desde 2019, o Santos não faz um Campeonato Brasileiro digno. 2020 ficou ali no meio de tabela, e de 21 para frente era Rueda, foi um desastre em todos os Brasileirões. Então o Santos precisa, culminando, claro, com o rebaixamento. Então o Santos precisa fazer um Campeonato Brasileiro muito bom e eu acho que já amadureceu, o Caixinha já conseguiu fazer do Campeonato Paulista esse laboratório para encontrar um time para poder entrar forte na disputa do campeonato que mais interessa. É claro que o título paulista é muito importante pra gente. A gente não vence um campeonato desde 16, mas o foco eu acho que tem que ser em coisas maiores esse ano, como o Brasileirão e Copa do Brasil, que eu acho que são campeonatos que o Santos tem chance sim de competir. No mais, se o Santos de fato for pra final do Campeonato Paulista, com essas datas FIFAs aí, com essa data FIFA que acontece jogos dia 20 e 25, com a final acontecendo 16 e 27, ou seja, o primeiro jogo não há problema, todo mundo joga, etc. O segundo jogo, por exemplo, você tem um Argentina e Brasil no dia 25, uma terça-feira à noite, 9 horas da noite. Na quinta-feira à noite já tem final de Campeonato Paulista que pode ser inclusive no carpete do Allianz Parque. Como é que o Neymar, voltando de lesão, joga uma final contra a Argentina, eu acho que deve ser no Monumental, e 2 dias depois vai pro Tapetinho jogar uma final de Paulista? Isso é um escárnio, é um calendário ridículo da CBF. A CBF não vai alterar os jogos do final de semana do Campeonato Brasileiro, até porque a Record já anunciou que transmite Vasco e Santos na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vai transmitir. O Vasco é fechado com a LFU, então nesse caso é o mando do Vasco. A Record, que tem os direitos da TV aberta da LFU, já escolheu transmitir esse jogo no domingo, 6h30 da tarde. Então, fato é, gente, que vai ser muito difícil o Santos jogar essa final. E não é só o Neymar, tá? Porque o Soteldo, que é titular, o Rincon não é titular, mas o Soteldo, que é titular, também joga pela Venezuela, que deve entrar em campo no dia 25 também. Eu nem sei onde que é o jogo da Venezuela, mas Soteldo e Neymar, que são 2 titulares hoje, vão estar menos de 48 horas sem jogar, sabe? Jogando ali. Então, assim, é um calendário esdrúxulo que eu temo muito pela condição física do Neymar.
principalmente com relação à parte muscular. Ele que já deu uma sentidinha na coxa, você colocar o cara com 33 anos de idade, um cara que precisa de minutagem, mas não pode fazer loucura num cenário como esse, eu acho extremamente perigoso. É o fato de tirar o Neymar de uma final? Obviamente não. Obviamente não, você não tira. Um jogo desse você tem que botar o cara para jogar, mas é correr um risco muito alto por conta desse calendário absolutamente esdrúxulo do futebol brasileiro, né? Então, muita coisa para acontecer. Vamos esperar alguma resolução com relação ao Thiago Maia. O Santos também teve a questão do Agüero, né? Que ficou meio esquisito. Há algumas teorias da conspiração aí dizendo que o Santos errou de Agüero, que na verdade era o atacante pela direita que jogava e que o Santos contratou errado o volante. Eu não acredito muito nessa tese, não consegui confirmar isso, mas fato é que ficou muito estranho essa história do Agüero, que o Marcelo Teixeira falou que foi um erro no departamento jurídico. No caso ali, o time alega que o Santos tentou mudar a maneira de pagamento na última hora. Ficou muito esquisita essa história. Se ele viria para o profissional, se ele viria para o sub-20. Muito, muito mal explicado. Mas de qualquer jeito, sempre lembro, na próxima janela do meio do ano, o Santos mantendo o Neymar, que é o mais importante, tem que seguir nessa atuada. O Edu falou bastante sobre isso ontem, aqui nos planos do Neymar pai com o Santos Futebol Clube, né? Santos mantendo o Neymar, eu acho que é buscar ali um lateral direito, pelo menos para ser um reserva imediato do Sherman. Isso se o Aderlan não tiver nos planos do Caixinha, porque se tiver é um jogador que eu apostaria, e um zagueiro para ser um reserva do Gil. Hoje o Zé Ivaldo tem um reserva à altura que é o Luan Pérez. O Gil não tem reserva à altura. Eu não consigo confiar no Luizão, nem muito menos no Bastos. O Santos acho que precisa de um outro zagueiro ali com característica de titular, até para revezar com o Gil, que está numa idade mais avançada. Eu acho que com isso o Santos já se coloca com um elenco para disputar um campeonato brasileiro. Se o desempenho vai nesse nível, se fisicamente o Santos vai conseguir se manter bem ao longo da competição, se taticamente, depois de passar a ser estudado, o Caixinha vai conseguir criar alternativas para manter o Santos competitivo, isso só o ano vai nos dizer. Mas em matéria de elenco, o Santos tem o seu melhor elenco em muito tempo, com ou sem Thiago Maia. Essa é a minha análise, quero saber de você, comenta o que você pensa, a gente vai se falando, um grande abraço e até o próximo vídeo.